Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite, né? Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas atividades, tá certo? E aí, hoje eu vou passar para vocês o seguinte, sobre o reino fungiprotista. Na aula passada nós vimos aí sobre o reino Monera, né? Que aí é o reino das bactérias e tal. Então hoje nós vamos ver o reino fungiprotista, tá bom? Então, olha só, no reino fungi, eu vou apresentar para vocês as características gerais. Esse reino, pessoal, ele pertence aos fungos, tá? Então, assim, algumas características deles, ó, são organismos unicelulares, são formados por uma única célula, por isso são chamados de unicelulares, ou pluricelulares, são formados também por várias células, tá? São conhecidos também como eucariontes, porque possuem material genético protegido por uma membrana. E são também heterotróficos, né? Não produzem seu alimento. Então, todo organismo heterotrófico, ele não produz o seu próprio alimento, ok? O contrário de heterótrofos, né, são os autótrofos. Então, um exemplo, as plantas, que produzem o próprio alimento. Aeróbio, pessoal, quer dizer o seguinte, que eles precisam do oxigênio para viverem. E alguns organismos também, nesse caso dos fungos, são anaeróbios, né? Pois não precisam aí de oxigênio para sobreviverem. E eles são encontrados em ambientes úmidos ricos em matéria orgânica. Então vocês já presenciaram por aí alguns tipos de fungo, né? Tem alguns tipos bem comuns, orelha de pau, né? Geralmente dá em tronco caído, né? Já em decomposição. Os fungos também ocorrem no bolo, no pão, aquele bolor. Alguns também, pessoal, são microscópicos. Um exemplo aí, as leveduras, tá? E outros macroscópicos, dá pra gente ver visualmente, no caso aí o champignon. São os cogumelos comestíveis. Nem todos os fungos são comestíveis, ressaltando que alguns são venenosos, podendo matar. Bom, aí, só para a gente ter uma ideia como que forma o corpo do fungo. Você tem a célula, monta essa hifla, ela é multicelular, ó, certo? E aí o conjunto de hifas vai constituir o micélio. E esse micélio ele vai formar o fungo em si. Aqui é um cogumelo. E aí, pessoal, olha só. Esse corpo de frutificação aqui, ó, ele vai dar origem a um fungo, ó, corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, ele vai soltar esporos no ambiente depois. Então, quando isso aqui chega num certo estágio, esse chapeuzinho do fungo, ele vai abrir e soltar vários esporos ali para produzir outros fungos, certo? E aí, pessoal, só um fungo aqui para mostrar que o fungo também tem uma estratégia de captura de nematóide. Aqui tem um fungo que ele prendeu aqui, ó, ele tem um sistema de apressório, né? E ele prendeu aqui esse nematóide. Essa figura azul aqui é o nematóide. Então ele capturou esse nematóide e aí ele vai, vamos dizer assim, absorver os nutrientes dele, vai digerir o corpo desse nematóide. Então, inclusive algumas espécies de fungo predadores de nematóide são utilizados no controle biológico para controlar nematóides, são considerados pragas aí, tá bom? Fora isso, pessoal, tem algumas doenças também que são causadas por fungos, tá? Um exemplo aqui é a candidíase. A candidíase ela é uma enfermidade que ela ataca tanto a mulher como o homem e que dá uma característica assim de um líquido branco, né? Um corrimento, uma espécie de um corrimento aí. Então é causada por fungos também. Isso aqui, pessoal, essa outra figura 3 aqui que vocês estão vendo é a histoplasmose pulmonar. Então esses halos brancos aqui, ó, essas bolinhas brancas que vocês estão vendo aqui, isso é ocasionado pelo fungo histoplasma. Então esse fungo, só para vocês terem ideia, ele tem esse formato aqui, essa conformação dele estrutural, ó, ao jeitão dele, né? Então esse fungo
ele é o seguinte, ele é muito comum em cavernas. Então, às vezes, as pessoas não têm ciência que tem esse fungo dentro das cavernas e entram lá e acabam adquirindo esse fungo aqui. E não tem cura, só apenas tratamento. Bom, sobre o reino protista, pessoal, terminando aí a parte dos fungos, do reino fungi, tem o reino protista. Esses organismos, pessoal, os protistas, aí são eucarióticos, tá? Por quê? Lembrando que eu falei para vocês, eucarionte quer dizer o seguinte, são organismos que têm o material genético protegido por uma capinha lá. É uma espécie de membrana que a gente fala, aquele que formou o núcleo, né, da célula, tá bom? E os protistas, pessoal, eles são formados por apenas uma célula, ok? E eles vivem em ambientes aquáticos e úmidos. E reproduzem de forma sexuada e assexuada. O que quer dizer isso? Sexuada e assexuada. Quer dizer o seguinte, tem fungo que tem que ter a célula masculina e feminina e fecundar para gerar o organismo. Isso seria sexuado. Assexuado quer dizer o seguinte, você tem ali um organismo, um protozoário, e às vezes ele divide ao meio um pedaço e aí vai criar um outro organismo por inteiro. E algumas espécies são parasitas do homem também, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Aí é só para a gente ter uma ideia do sistema de locomoção, então, dos protozoários. Ó. Alguns são flagelados, porque tem essa estrutura aqui, ó, o flagelo. Outros têm esse pseudópodo, né, ó, que ajuda na locomoção. E alguns têm cílios, né, meio que fosse parecendo uns pelos em volta. Mas não é pelo, né, são cílios, para se locomoverem, ok? E aí, pessoal, olha só, os protozoários também, igual os fungos, eles podem causar doenças. Então aqui nós temos a tricomoníase, é uma enfermidade que é causada por um protozoário, tanto no homem como na mulher. E aqui, pessoal, tem a leishmaniose, certo? A leishmaniose também, ela é causada por um protozoário. E aí ela tem uma característica de causar ferida, tanto na pele do homem como do cachorro. Algumas espécies de leishmania não causam essa úlcera na pele, mas aí acaba afetando internamente o corpo, ok? Então, pessoal, seria isso que eu teria para passar para vocês hoje. Então, só para a gente finalizar aí, então nós vimos dois reinos hoje, o reino fungi e o reino protista. O interessante é observar as características e as doenças que esses representantes desses dois reinos causam. Tá? Mas embora os fungos também tenham efeito muito importante na decomposição de matéria orgânica no ambiente. Tá? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje e até a próxima aula.